Olá, minha gente, tudo bem? Minhas caras, meus caros, vamos então para a terceira parte da nossa leitura do Menon. Espero que agora seja a final. Eu não vou ler a última, talvez, solução final do Menon com o mesmo, a mesma demora, né? Vamos tentar avançar um pouco, né, agora. Agora a gente tem um intervalo no qual o Sócrates reflete junto com o Menon sobre o estado, né, no qual a gente está, na situação na qual a gente se encontra nesse momento da discussão. Vocês veem, né, que então várias coisas já aconteceram desde o começo dessa passagem lá com o escravo. Vamos voltar para o texto, tá? Agora então estamos na página 59, 84A, né, lá embaixo do subtítulo Sócrates começa, não sei o que. Vamos share screen, tá aqui. Vamos para o cantinho para vocês verem. Então tá. Estás te dando conta mais uma vez? Estamos aqui, gente, está aqui embaixo. Estás te dando conta mais uma vez, Menon, do ponto de rememoração em que já está este menino fazendo sua caminhada, né? Olha que orgulho do pai, né? De pai que o Sócrates tem, né? Estás te dando conta de que no início ele não sabia qual era a linha da superfície de 8 pés, como tampouco ainda agora sabe. Mas o fato é que então acreditava, pelo menos, que sabia e respondia de maneira confiante, como quem sabe, e não julgava estar em aporia. Agora, porém, já julga estar em aporia, e, assim como não sabe, tampouco acredita que sabe. Pronto. Isso que a gente já viu, que é o ponto, né, do diálogo, né, um dos pontos principais do diálogo, né, você se dar conta da sua própria ignorância ou aporia, né, do conhecimento. Menon fala, dizes a verdade. Mais uma vez, a verdade aparece aqui. E não é verdade que agora está melhor a respeito do assunto que não conhecia? Ou seja, não é uma situação melhor saber aquilo que você não sabe, ou pelo menos saber que não sabe, do que imaginar que sabe quando não sabe, né? Ou não é melhor ter dúvidas, né? Sabendo que a gente não tem resposta, do que acreditar que a gente tem resposta e nossas respostas estarem erradas, tá? Não é isso que o Sócrates está dizendo, mas é a consequência prática disso que o Sócrates está dizendo. Menon, também assim me parece. E agora o Sócrates, né? Tendo então feito cair em aporia e entorpecer-se como faria uma raia, será que lhe causamos algum dano? O Sócrates ainda está bravo, né? O menos está pegando no pé daquilo lá que o Menon falou, né? Que ele era como uma raia que entorpecia ele, que ele já não sabia mais o que estava acontecendo, e vocês viram que, na verdade, isso é positivo, né? Não me parece, né? O Menon dá o braço a torcer e fala, você tem razão, Sócrates, você estava certo desde o início. De qualquer forma, fizemos algo de proveitoso, que parece, em relação a ele descobrir de que maneira são as coisas de que tratamos, né? A gente avançou, ele conhece, ele sabe um pouco mais. Pois agora, ciente de que não sabe, né? Sabendo que não sabe, terá, quem sabe, prazer em, de fato, procurar, ao passo que antes era facilmente que acreditava, tanto diante de muitas pessoas, quanto em muitas ocasiões, estar falando com propriedade sobre a superfície que é o dobro, que é preciso que ela tenha a linha que é o dobro em comprimento, tá? O português aqui não é o mais claro nem o mais elegante, tá? Então, quando a gente tem uma passagem, por exemplo, assim, o que a gente faz é usar o método de arco estripador e cortar em partes, separar as coisas, tá? Bom, a primeira coisa é que ele está ciente de que não sabe. Então, agora, ele vai ter prazer em procurar saber, né? Ao invés de achar que sabe quando não sabe, tá certo? E aí, rememora. Do mesmo jeito que, e é mais uma indireta para o Menon de novo, né? Do mesmo jeito que você, Menon, falava de virtude para as pessoas achando que sabia e não sabia, ele agora também sabe que falava dessas coisas e achando que sabia e não sabe, né? Não anos ou dias atrás, mas 5 minutos antes, quando ele falou que a superfície tinha que ser composta por um quadrado de lado 4, tá? Ele achava que sabia e não sabia, tá? Simplesmente o Sócrates explicitando cada um desses momentos. Sobre o que ele falava, então, no final do texto aparece, né, a confusão que ele fazia. Parece, vai dizer o mesmo. Sendo assim, acreditas que ele trataria de procurar ou aprender aquilo que acreditava saber, embora não sabendo, antes de ter caído em aporia?
e de ter sentido um anseio por saber? Não, não me parece Sócrates. Qual é o ponto do Sócrates aí? O ponto do Sócrates é: qual é o ganho que a gente tem quando a gente percebe que a gente não sabe, quando a gente toma consciência da nossa própria ignorância? É que agora sim a gente tem o ímpeto de buscar o conhecimento. Se eu imagino que sei, eu não preciso buscar, eu não vou ter curiosidade de saber algo que eu já sei, que eu acredito que eu já sei. Quando eu sei que eu ignoro algo, eu vou, digamos assim, atrás dela, né? Essa ignorância é, paradoxalmente, então, o motor, né, o movente do conhecimento. Logo, ele tirou proveito de ter se entorpecido. Menon, parece que tirou. Sim, Sócrates, você tem razão, né? Examina, pois, a partir dessa aporia, o que ele vai certamente descobrir, procurando comigo que nada estarei fazendo, senão perguntando e não ensinando. Vigia, pois, para ver se por acaso me encontras ensinando, explicando para ele, e não interrogando sobre as suas opiniões. Bom, agora vamos então chegar na solução correta para o nosso problema inicial, de saber qual é o comprimento que tem que ter o lado do quadrado, que tem o dobro do quadrado de lado 2, né? E o Sócrates insiste, né? Olha, presta atenção, eu não vou afirmar nada, eu só vou perguntar para ele, é ele que vai me dar a solução, tá? Muito bem. Próximo subtítulo, então, o escravo rememora a solução do problema, né? E você vê que o editor também não acreditou muito nessa história de Sócrates, porque colocou entre aspas lá o rememora, tá? A gente usa aspas, né, em filosofia, vocês se lembram, para isso em lógica, né, para destacar o discurso acerca de algo, o discurso metalinguístico, né? Ou seja, para citar, por exemplo, uma palavra, uma expressão, né? Por exemplo, para dizer que a palavra gato tem 4 letras, ou que gato tem 4 letras, eu coloco o primeiro gato, entre aspas, e o segundo gato sem aspas, né? Ou ainda, né, como um recurso literário, que não é aquele mesmo que a gente usa em lógica e filosofia, né, para dizer que a palavra está sendo usada em um sentido levemente diferente daquele usual, ou que não é aquele usual, tá certo? Então, rememora, né? Você está me enganando, né, Sócrates? Bom, pois dize-me tu, e vejam, volta ao tu. Lembre-se, ao ler um texto, a gente tem que prestar atenção, já disse para vocês, né? Nos marcadores, por exemplo, da estrutura lógica, mas aqui no caso do Platão, porque é um diálogo, né? Também nos marcadores de ação e da direção do discurso, né? Então aqui, tu, né? Voltou para os caras, tá? Não temos essa superfície aqui de 4 pés, estás entendendo? Pega lá o quadrado inicial, esse aqui, né? Escravo. Sim, estou. E poderíamos acrescentar-lhe esta outra aqui igual, né? Outro quadrado em cima do quadrado. Posso fazer isso? Sim, posso. E essa terceira aqui, igual a cada uma dessas duas, né? Mesma coisa, mais um quadradinho. Sim. E não deveríamos completar com esta aqui o espaço no canto? Perfeitamente. Então, não é assim que ficariam essas 4 superfícies iguais? Sim. E então, este todo vem a ser quantas vezes maior que essa superfície aqui? 4 vezes. Só que está fazendo a mesma coisa. Bom, então a gente tem nosso quadradinho inicial. Se a gente colocar 1, 2, 3, além desse, quantos a gente tem? O dobro? Não, o 4. 4 vezes. Mas era-nos preciso uma que fosse o dobro, ou não te lembras? Perfeitamente, né? O Sócrates está sendo sacana com o escravo, né? O escravo está aí, em 2 minutos ele não vai esquecer o que ele disse, né? Mas é para poder usar a palavra lembrar, rememorar, lembrar do que a gente está falando, tá? Então, vamos lá. Perfeitamente. E esta, que se estende de canto a canto, não é uma linha que corta em 2 cada uma das superfícies, tá? Agora é importante vocês prestarem atenção a que ele está se referindo aqui, tá? Porque aqui está entrando, então estão entrando as diagonais, tá? E a diagonal é a chave para a solução de todos os problemas. Ele está dizendo, olha, a gente tem tinha nosso quadradinho inicial aqui. Agora a gente tem esse quadrado aqui, que a gente sabe que ele é o dobro, tá certo? Ele tem o dobro do comprimento, mas o quádruplo, né, da área, tá? Agora, presta atenção. Cada um desses quadrados, a gente sabe, pode ser dividido ao meio por esta linha aqui. Qual é esta linha? Aquela que a gente chama de diagonal. Então, olha, eu divido aqui este quadrado ao meio, tenho 2 superfícies. E ele pergunta para o escravo, então,
Você percebe que essa superfície aqui é a mesma que essa superfície aqui? Né? Percebe-se, né? A gente vê que elas são iguais no desenho, a gente sabe que elas são iguais quando a gente pode, né, dobrar uma em cima da outra. Vocês aprenderam isso no colégio, vocês percebem que ela é igual, o escravo também percebe pela inspeção visual que esses dois pedaços, né? Ou seja, cada metade dividida pela diagonal do nosso quadrado original tem a mesma área. E aí o Sócrates continuou. Então, se você sabe que isto aqui tem cada uma a mesma área, isto aqui também tem cada uma a mesma área, isso aqui também tem cada uma a mesma área, isso aqui também tem cada um a mesma área, né? Cadê a passagem lá? Estamos na página 61, aqui do texto do Menon, né? Então, lá embaixo da página 61, ele fala: e esta que se estende de canto a canto não é uma linha que corta em dois cada uma das superfícies? Qual linha? Esta aqui, então, veja. Que vai aqui do B para o D, para o P, para o O, para A. Ó, esta linha aqui, né? O que ela faz? Ela corta em dois cada uma dessas superfícies. E essas quatro não são linhas iguais que circunscrevem esta superfície, vai dizer o Sócrates. Bom, o que ele está dizendo? Olha, essas quatro linhas aqui, esses quatro lados aqui, não são iguais? E aí o escravo vai dizer, com efeito são. Examina, pois, de que tamanho é esta superfície aqui. O que é que o Sócrates está perguntando para o escravo? Qual é o tamanho, qual é a área, né, que a gente estava dizendo, né, desse quadrado aqui. A superfície é essa delimitada por essas quatro linhas aqui. Tá? Então, qual é a superfície disso aqui, a área disso aqui? E aí o escravo ainda não tem os elementos todos para poder responder, né? Seja porque o Sócrates não deu para ele, né? Seja porque ele não rememorou ainda tudo, né? E aí vem a próxima passagem. Vamos voltar lá para o texto. Gente, eu sei que eu vou mais ou menos rápido, né? Estou indo mais ou menos rápido, mas vocês parem, pausem, voltem, tá? E vejam com cuidado tudo isso aqui, tá? E essas quatro, então na página 61 aqui, isso. Então, as quatro que não são linhas iguais, que circunscreve a superfície, papá. Não estou compreendendo aqui, né? Estando aqui essas quatro superfícies, cada linha não separou uma metade dentro de cada uma delas, né? Ele fala, quais são as quatro superfícies? Os quatro quadrados. O que cada diagonal fez? Cada diagonal separou dois pedaços, duas metades, né, dessa superfície. Então, cada diagonal separou cada um dos quadradinhos em duas superfícies iguais, tá? Sim, separou. Então, quantas superfícies desse tamanho há dentro dela? Tá? Ou seja, quantas superfícies do tamanho desta aqui, de qualquer um, obviamente, qualquer um desses triângulos aqui, tem dentro deste quadrado aqui. E aí, então, tem uma, duas, três, quatro. Ok. Tá? Quatro. E quantas nesta aqui, né? Nesta aqui, a gente não sabe onde é que o Sócrates está apontando, mas é uma dessas metades, né? Então, por exemplo, e nesta aqui, né, nesta metade aqui, quando eu pegar dois desses triângulos que são as metades dos nossos quadrados originais, qual é a superfície que eu tenho? Quantas tenho nessa aqui, né? Quatro superfícies são o quê de duas, né? O dobro, tá? Entendeu? Então, de quantos pés é essa superfície aqui? De 8 pés. A partir de qual linha é formada? A partir desta, ele aponta para a diagonal. Desta que se estende de canto a canto de 4 pés, né? Esta aqui, aqui e aqui. Bom, tá certo? O que ele está fazendo para o escravo, então? Ele está falando para o escravo o seguinte. Eu sei que cada um desses triângulozinhos aqui, desses quatro triângulos aqui, tem a metade da área do meu quadrado original. Meu quadrado original tinha 4, então cada um desses triângulos tem 2. Bom, se neste quadrado aqui que eu formei a partir das diagonais tem 4 desses triângulos e cada um desses tem 2, qual é o tamanho desta área aqui, dessa superfície, para usar o termo que aparece no texto, aqui? Este quadrado que está aqui no meio tem que área? E a resposta, então, é 8
pés, né? 8 unidades. Ou seja, a gente acabou de encontrar, né, o quadrado que tem a área que é o dobro do nosso quadrado original. Chegamos à solução. Tá. E aí, então, vejam como é interessante o que a gente vai encontrar aqui. Tá? Vamos voltar lá para o texto. A partir dessa que se estende de canto a canto da superfície de 4 pés, sim. Ora, esta linha chama os sofistas de diagonal, né? Aqui, tá? De modo que, se o nome dela é diagonal, é a partir da diagonal, como afirma escravo de Mênon, que se formaria a superfície que é o dobro, tá? A diagonal, tá certo? Bom, e depois eu explico isso quando a gente se encontrar de novo, tá? Mas o problema todo é que essa diagonal, vocês sabem, representa raiz de 2, né? E a gente, então, vai ter um certo problema, né? Porque é um número que é irracional, tá certo? Vai ser por isso que ele faz a referência aos sofistas, né? Porque os sofistas são aqueles que levam um saber de qualidade duvidosa, né? E a diagonal, os números irracionais são um problema para a visão ainda fortemente pitagórica que o Platão tem do mundo e da matemática, né? Mas ele, digamos assim, finge que não viu o problema, né? Mas ele viu, tanto que ele coloca ele aí, ok? Vamos então ficar por aqui. Leiam essa passagem com cuidado. Depois, a gente, quando se encontrar ao vivo, eu encerro aqui, né, com a conclusão que o Sócrates apresenta. Qual é a lição que o Sócrates tira disso? A lição, obviamente, é que a gente obtém conhecimento pela rememoração e não pelo aprendizado, né? O conhecimento já está, então, em nós, e nós simplesmente, digamos assim, trazemos à tona aquilo que está em nós, ok? E percebam, né, como todos aqueles elementos importantes que a gente vai ver, o modelo matemático, fundacionalismo, conhecimento como crença verdadeira justificada, já estão presentes aí nessa passagem, ok? Então tá bom, minha gente, vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Me manda mensagem, manda e-mail, até mais.